Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja conosco nesta tarde. Querido Deus eterno Pai, abençoa a nossa tarde, toma a nossa vida em Tuas mãos, o nosso lar, que a Tua paz venha estar conosco, que o Seu sangue venha derramar sobre as nossas vidas nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que o Senhor me deu hoje à tarde foi Jó, capítulo 14. Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento do seu dia, porque a esperança para a árvore que se foi cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, o cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem se erguerá do seu sono. Tomará que me escondesses na sepultura e me ocultaste até que a tua ira se desviasse e me pusesse um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem porventura tornará a viver? Todos os dias de meu grande combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia, esforçar-te as obras de tuas mãos, mas agora conta os meus passos. Não estatuas vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco e amontoas as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a sombra, desfaz-se e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa, tu mandando o seu rosto os despede. Irmãos, essa palavra aqui, tá falando sobre o milagre do revigoramento divino. Eu vou estar lendo algo para os irmãos aqui. Esse texto sagrado revela o florescimento de uma árvore cortada e envelhecida, e nos traz lições importantes sobre o revigoramento divino em nossa vida. Existem pelo menos 3 casais na Bíblia que foram revigorados por Deus para terem filhos, depois de velhos. Para Deus, tudo é possível. Ele faz tantas maravilhas que não se pode contar. E na palavra de Deus há muitas promessas de longevidade e revigoramento para o povo de Deus. Ele faz a árvore velha produzir ramos novos. Ele faz a árvore velha e cortada florescer novamente. Exemplos de revigoramentos nas Escrituras. O primeiro casal revigorado por Deus para ter filhos foi Abraão e Sara. O segundo casal revigorado por Deus para ter filhos foi a Sunamita e o seu esposo. No caso deste casal, é revelado apenas que o marido de Sunamita era velho. O terceiro casal revigorado por Deus para ter filho foi os pais de João Batista, Zacarias e Isabel. Ambos eram avançados de idade. O salmista afirma: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão.
nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. O nosso Deus nos faz rejuvenescer. Que o Senhor é quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Em Provérbios 3:7, o sábio Salomão afirma que temer ao Senhor traz remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Em Isaías 40, versículo 29, o profeta Isaías disse que o Senhor dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O profeta Zacarias escreveu: porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o mosto das donzelas. Conclusão: ser revigorado por Deus implica viver com sua saúde e qualidade de vida. Mesmo que alguém esteja com idade avançada, o nosso Deus nos promete a bênção de longevidade, dizendo: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Irmãos, é uma palavra muito poderosa, né? Toda palavra que está escrita aqui é bênção para a nossa vida, é alimento espiritual para o nosso dia a dia. E aqui, né, o que me chamou mais atenção nessa palavra foi, né, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, o cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ainda que a raiz ali envelhecer ali, morrer o tronco no pó, morrer ali, somente o cheiro das águas fará brotar. Aqui não disse que um rio de águas, que muita água ou a água fará brotar, apenas o cheiro das águas. Que Jesus possa nos revigorar a cada dia. Nosso Deus aqui está falando, né, que nada é impossível para Ele. Para Deus todas as coisas são possíveis. Até mesmo quando você tá ali, ó, só no pó, só abatido mesmo, caído, com a raiz no pó, a terra, né? O Senhor é capaz, apenas com o cheiro da presença dEle, com o Espírito Santo dEle, renovar a nossa vida. Que venha ser feita a vontade dEle acima de tudo em nossa vida. Que Ele venha nos revigorar todos os dias quando acordarmos pela manhã, todos os dias quando estivermos em aflição, em desespero, achando que não vai ter saída. O Senhor, Ele faz brotar ramos, plantas no tronco seco. Ele é um Deus de revigoramento divino. Essa presença de Deus em nossa vida, ela é algo especial para nós. É um presente de Deus. Essa presença do Senhor em nossa vida é um presente. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E que Ele venha nos dar esse revigoramento todos os dias. Que venhamos buscar por esse renovo, por esse revigoramento. Que meditar na palavra do Senhor Jesus venha ser um hábito. Medita neste livro dia e noite, todos os dias. O que nos mantém vivo é a presença do Senhor. O que nos mantém com fôlego, o que nos mantém com garra para poder continuar é a presença do Senhor. Vou estar lendo algo que o Senhor colocou no meu coração aqui nesta tarde, aqui, em nome de Jesus.
Senhor colocou essa palavra no meu coração na semana passada, mas eu não passei. O Senhor me incomodou agora para me passar. Eu creio que vai servir de renovo e revigoramento espiritual para a vida de alguém. Se encontra em Daniel, capítulo 2. O decreto: o sonho do rei é interpretado por Daniel. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei, e o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em um touro. Mas se vos declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes. E a sua interpretação dará de vidas e grande honra, portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vos quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vos preparastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas e o que mora à luz. Ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que tem
o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhes assim: não mate os sábios da Babilônia. Introduzi-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe: assim achei um dentre os filhos dos cativeiros de Judá, o qual fará saber o rei a interpretação. E respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belsazar: por que tu fazes-me saber o sonho que vi a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, e o teu sonho e as visões da tua cabeça, da tua cama são estas. Irmãos, aqui, nessa passagem aqui, ela nos mostra, que ali algo que, como Daniel fala que nem os magos, nem os astrólogos, ninguém ali poderia interpretar aquele sonho ao rei, porque ele sonhou e não contou a ninguém, ele não lembrava o sonho e ele queria que dessem a ele uma interpretação do sonho que ele mesmo não falou a ninguém. E ele pediu ali os magos, os astrólogos que revelassem a ele o sonho e junto dessa interpretação. Só que ninguém poderia fazer isso. Apenas um Deus, que é o Deus dos exércitos, um Deus que revela segredos, um Deus que mostra, um Deus que é justo, que é santo, que está acima a todas as coisas. E Deus mostrou a Daniel, quando todos estavam para morrer, Daniel estava pronto a contar ali o sonho ao rei, contar a interpretação detalhadamente de cada parte ali do sonho, o que significava cada coisa ali para estar falando para o rei. E Daniel foi muito honrado por isso, mas isso daí não foi para a honra de Daniel, foi para a honra e glória do nosso Deus, como Daniel disse aqui, apenas um Deus é capaz disso. Sabe aquela coisa que você quer muito, aquele propósito que você está esperando, aquela bênção que você está esperando receber? Busque uma oração. Daniel jejuava muito, o jejum de Daniel era muito severo, era legumes. Daniel ficou por anos num propósito. E vale a pena jejuar, vale a pena orar, porque tem um Deus, aqui ele está falando que nada ali adiantaria, nada resolveria. Esse é o mesmo Deus que restaura ali a raiz cortada, a árvore cortada, ele dá brotos. Esse é o Deus que revela o que ninguém sabe, ele revela. E sabe aquela palavra que ele te prometeu? O Senhor é fiel à palavra dele. As Escrituras Sagradas diz: o Senhor é fiel à palavra dele. Então, se ele te falou uma palavra e você creu que realmente da parte do Senhor Jesus, você tem que crer, porque o Senhor é fiel à sua palavra e ele é fiel para cumprir. E Daniel orava muito. Daniel orava de manhã, orava à tarde, orava à noite. Daniel fazia 3 orações por dia. Vamos orar, que nunca venhamos nos cansar de orar. Vamos ter o exemplo de Daniel, o exemplo ali de Jó, que está falando do revigoramento espiritual. Eu creio que Jó só conseguiu passar por tudo que ele passou e se manter fiel a Deus, temente a Deus, porque ele orava. Sem oração a gente não consegue alcançar as bênçãos. Sem oração a gente não consegue derrubar as amarrações de Satanás, não conseguimos derrubar essas muralhas. Quando a gente começa a fazer algo ali que é da parte do Senhor Jesus, o inimigo começa a se levantar. Só que ele não vai fazer nada, ele só começa a te ameaçar. Começa a latir, começa a bater pé pro seu lado. E acontece uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha lá. Só que é aí que a gente tem que ir em avante. Não arrumar problemas, mas ir avante em oração. Em oração.
O inimigo ele vai armar uma forma a todo tempo de não deixar a gente orar, não deixar a gente jejuar, buscar na palavra, fazer nada. E ele fica lançando setas, tentando nos ocupar a todo momento. Tira pelo menos meia hora do seu dia. Um pouquinho de manhã, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho à noite. Ou tire mais. Quanto mais é melhor. Às vezes eu falo assim, eu tô orando muito, mas ainda é pouco. Aí eu falo, não, ainda é muito, mas ainda é pouco. Quanto mais oração é melhor. Quanto mais oração, mais bênção recebemos. E vamos crer nesse Deus, né? Por mais difícil que pareça, e esse problema que você tá vendo aí que já tá cortado, que parece que não vai brotar, que não vai germinar, vai sim. A palavra de Deus, ela não mente, ela é viva e ela se renova a cada manhã. E aqui ela tá dizendo que é apenas o cheiro das águas fará brotar. Sabe aquele ente querido que você tem orado, que está enfermo, que precisa de um milagre? O cheiro das águas, da água da vida, dará renovo a esta pessoa, dará saúde. O Senhor, Ele toca na nossa saúde, Ele toca na nossa vida. Vamos buscar, vamos crer, vamos caminhar. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E aqui Deus foi muito com Daniel, Ele mostrou que é o rei, que ele é Deus. Usou a vida de Daniel, um menino que orava muito, um jovem que orava muito mesmo. Daniel orava e jejuava muito e não deixava nada. Ele foi parar na cova dos leões, mas ele continuou orando. E às vezes a gente está só sem tempo ou está cansado, fala, vou orar hoje não, vou orar outro dia. Vamos orar o máximo que a gente puder. As batalhas espirituais, elas vêm com força para cima da gente. Só que é aí que a gente precisa avançar, avante em Cristo, para frente. Vamos andar para frente. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Vamos andar à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe o inimigo te levar de volta para aquele lugar da onde Deus te arrancou, daquele vício que Deus te tirou. Não deixe o inimigo te voltar para lá. Deixe o inimigo te tirar de algo que Deus te deu. Nós temos que pedir ao Senhor para nos livrar de nós mesmos, porque às vezes nós mesmos colocamos tudo o plano que o Senhor tem a nossa vida a perder. Pegue os seus projetos de 2023, escreva-os lá os seus projetos, os seus sonhos, e escreva primeiro assim, que seja feita a tua vontade, mas eu te peço isso, isso e isso. Peça ao Senhor e no final você escreve lá um versículo e acredite naquilo ali. Você tem que crer, em nome de Jesus eu vou conseguir isso no ano de 2023, em nome de Jesus eu vou batalhar, em nome de Jesus isso que eu escrevi, eu não vou deixar esquecido. Eu vou todo dia orar em cima disso e vou correr atrás em cima disso, sim. Quanto mais é difícil, aí que a gente tem que ir mesmo para cima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é muito bom, muito poderoso. E a palavra dele não volta vazia, assim como ele foi com Daniel, assim como ele foi com Jó, assim como ele disse aqui que a árvore cortada, só a raiz estando lá no pó, raiz morta já, que apenas o cheiro das águas para brotar. Esse é o nosso Deus. Só que às vezes a gente quer muito as coisas materiais, a gente quer focado naquele material, focado no financeiro, no material, e a gente esquece um pouco da área espiritual, e é onde o inimigo acaba habitando. E Deus, Ele tem algo novo pra gente, algo bom. Os planos do Senhor é melhor que o nosso. Os planos do Senhor são mais altos que os nossos. Confia ao Senhor. Confia ao Senhor. O teu plano mais difícil, mais impossível, confia a Ele. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Porque aqui a gente não pode fazer tipo uma ameaça com Deus. O Senhor vai fazer, senão eu vou fazer isso e isso.
Se o Senhor não fizer, eu não vou mais na igreja. Eu vou jejuar hoje, se não acontecer amanhã, eu não faço mais jejum nunca mais. Que isso, irmãos? Se a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, a gente tem que confiar na vontade de quem? Na dele. Não disse assim, a vontade do homem é boa, perfeita e agradável. Não, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E os planos dele são muito melhores que os nossos. Então, a gente não entregar de coração a ele, não vai fluir. Faça voto com Deus. Fala, Senhor, eu entrego isso em tuas mãos. Me dê um sinal. Fala comigo na tua palavra. Quando eu estava para mudar, o Senhor falou comigo dentro da Bíblia. Eu já tinha tido revelações em sonhos, falando para mim poder me mudar. E assim mesmo eu estava com medo, né? Temendo ali ainda a vontade do Senhor. Só que o plano do Senhor era que eu saísse daquele lugar. E o Senhor falou comigo na Bíblia. E eu ainda não acreditei, só Jesus. O Senhor falou comigo na palavra. Ou você vá, ou eu vou te tirar daí. É para você ir. Estava escrito exatamente assim. Para me poder sair. Então ali eu comecei a crer que o Senhor ia fazer. E eu entreguei nas mãos dele. Falei, Senhor, seja feita a tua vontade. E vai acontecendo aí o que tiver de acontecer. Só que quando aquele algo muito grande que a gente está ali, ó, esperando há anos, clamando, gemendo em oração, aquele algo acontece, o inimigo vê que a gente está muito feliz, ele tenta distrair a gente, para a gente perder o foco. Porque aonde a gente chega ali, numa bênção que a gente recebe, a gente não pode ficar estagnado. A gente não pode estar no estado morno, porque o estado morno ele é o estado de quente esfriando. Uma coisa que está gelada, ela não pode estar morna, né? Então, é o quente que está esfriando. Então, peça a Deus para não te deixar morno, peça a Ele para te revigorar. A palavra do Senhor está dizendo que o cheiro das águas fará brotar, e Ele vai fazer sim. A palavra do Senhor é fiel, é justa, é verdadeira, e o Senhor é fiel à tua palavra. Se a palavra dele está falando, Ele vai cumprir e ponto. Agora, o dia e a hora não é conosco, é com Ele. E isso vale da gente esperar, da gente descansar, entregar nas mãos dele. Irmãos, vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por essa segunda-feira, por essa semana que se inicia em nome do Senhor Jesus. Querido Deus eterno Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, Deus, por mais uma vez estar conosco, por mais uma vez estar na tua presença, por mais uma vez, Pai amado, ouvir a tua palavra e crer, Pai amado, no que está escrito aqui. Que venhamos crer de todo o nosso coração no que está escrito aqui. Que venhamos confiar, que venhamos orar como Daniel, que venhamos perseverar como Jó, que venhamos ter posicionamento como Jó, que venhamos ver ali, Pai amado, o que o Senhor tem feito no passado, o que o Senhor fez no passado, e crer que o Senhor fará coisas maiores ainda do que fez no passado. Oh, Senhor amado, assim como o Senhor era com Daniel nas orações, que o Senhor venha ser conosco nas orações também, que venha nos dar renovo, revigoramento, venha nos dar saúde, Pai, para buscar a Tua presença, tomando a nossa mente em Tuas mãos, os nossos corações, afastando todo o mal da nossa vida. Pai amado, visita nossos entes queridos, Deus, trabalha em nossa mente, trabalha, Pai amado, em nossa vida nessa tarde. Espírito Santo, esta é a última semana do ano, que venhamos finalizar esse ano com chave de ouro, com muitas vitórias, com muita bênção, com muita fé, com muita perseverança, com renovo espiritual, e que venhamos entrar no nosso 2023 cheio de fé, esperança, positividade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigada, Jesus, por mais uma vez louvar e bendizer o teu santo nome. Amém, Jesus. Irmãos, os irmãos me perdoam o barulho, porque aqui perto tem uma oficina mecânica e saem uns barulhinhos no fundo. Mas que Deus esteja nos abençoando. Deixe a sua curtida no vídeo para que chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam receber a palavra do Senhor Jesus. Isso é bênção na vida das pessoas. Dê ao próximo aquilo que você pode. Dê a palavra de Deus ao próximo. Isso é bênção na sua vida. Deus vai te retribuir muito. Envia para alguém, compartilha, curte, deixe seu pedido de oração no comentário. Em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde, uma boa semana.